Raquel, eu não consigo partilhar, então. Já está. Já deves conseguir. Obrigado. Pronto. Como estamos a gravar, sim, deixa eu pôr em apresentação, como estamos a gravar a sessão, se quiserem depois passar informação a colegas, também têm possibilidade de o fazer através da gravação, que será disponibilizada a todas as entidades que são o Global Compact, que é o caso das que estão aqui presentes. Ora bem, então, começando aqui pelo princípio, só para dar aqui uma overview geral, porque temos muitas entidades que ainda são recentes. Portanto, neste momento o Global Compact ultrapassa as 20.000 entidades a nível global, constituindo-se assim como a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo. Está presente em 160 países, tem 69 redes locais, e também abrange cerca de 87 milhões de pessoas e, portanto, de trabalhadores em entidades empresariais e não empresariais. Assenta num conjunto de 10 princípios que estão divididos em 4 temas: direitos humanos, práticas laborais, ambiente e anticorrupção, e desde 2015 somos também a casa dos SDGs, ou a casa dos ODS, porque temos a responsabilidade de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a ligação da atividade das empresas com essa matéria. Por esse motivo, criámos a Aliança ODS Portugal também, e temos o programa SDG Ambition e uma série de cursos na academia para apoiar as empresas no seu desempenho no que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta alteração da COP, ou da Communication on Progress, está relacionada com uma nova proposta de valor, que será aqui o objeto do meu primeiro ponto. Portanto, a nossa agenda para hoje é esta, portanto, falar-vos um pouco da nova proposta de valor de forma muito breve, depois explicar aqui a nova política da COP. Temos aqui um conjunto de factos para dar resposta àquilo que têm sido as perguntas mais comuns, tanto a nível internacional como a nível local, e depois então fazer também aqui a ligação entre a COP e o contexto dos relatórios de sustentabilidade, como eles hoje são entendidos, porque, como sabem, existem muitos requisitos relacionados com as obrigações de relato das empresas, e nós também temos aqui uma palavra a dizer sobre esta matéria. Ora bem, sobre a nova proposta de valor, portanto, a nossa estrutura de ação está aqui relacionada com estas 3 grandes áreas. Primeiro, criar uma ligação, que é o Connect. Depois, aprender, conhecer e, portanto, tentar perceber e compreender a ligação de cada tema com as questões da sustentabilidade. Depois, o Lead, ou seja, participar em iniciativas que tragam conhecimento às empresas, que lhes permitam estar na frente em cada uma destas temáticas e, portanto, ter acesso a recursos, capacitação, programas, peer learning groups e outras ferramentas que permitam às empresas manter um nível de liderança sobre esta matéria. E, por fim, comunicar, que é o objeto da nossa sessão de hoje, porque o que iremos fazer é explicar as alterações que houve ao nível da comunicação, ou seja, ao nível do reporte do desempenho em sustentabilidade da parte da organização. Portanto, as nossas grandes atividades estão aqui sumarizadas neste slide. Portanto, temos os eventos estratégicos, como sejam aqueles 4 que são os grandes eventos globais do Global Compact, não estão aqui todos, que é o TGE Live, em março, que é o culminar do nosso Target Gender Equality, o Leaders Summit, que acontece normalmente em junho, o Uniting Business, que acontece em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas, e o Caring for Climate, que acompanha a Conferência das Alterações Climáticas, ou COP27, como é o caso deste ano. Temos agora também a abertura da academia para todas as empresas e todas as organizações, em que as empresas podem definir percursos formativos, ou podem pedir-nos a nós ajuda para definir percursos formativos
para os seus diferentes níveis de colaboradores e utilizar os cursos da academia de forma ilimitada. Com este novo, enfim, nível de serviço, eu diria, informamos também que vocês poderão, se assim o entenderem, pedir-nos depois um report para tentar saber quem foram as pessoas que participaram nas ações e quem foram as pessoas que não participaram. Portanto, vamos imaginar que vocês querem lançar uma campanha de capacitação sobre a utilização da água, ou sobre as alterações climáticas, ou mesmo sobre reporting, e podem convidar um conjunto de pessoas para poderem realizar o curso, portanto, dentro da vossa organização, e depois querem ter informação sobre esse nível de realização, se concluíram, se não concluíram, se aderiram, se não aderiram. Nós podemos ter relatórios individualizados por empresa para passar essa informação e para que vocês possam tirar o maior partido possível da academia. Pronto, posso-vos dizer, nós recebemos relatórios trimestrais da utilização da academia e estes números têm vindo a aumentar significativamente. A academia tem mais de 300 ações de formação, muitas delas já estão em português. Se houver alguém que queira muito uma determinada ação em português, também se pode avaliar a tradução dessa ação ou a colocação de legendas. E, portanto, peço-vos também que nos façam chegar essa informação e, portanto, deixo-vos aqui este apelo e este convite a tirarem o maior partido possível, porque esta é uma forma de também tirar aqui, enfim, tirar partido desta participação do Global Compact. Temos também os Peer Learning Groups, que nós iremos lançar em Portugal no próximo ano. Portanto, vamos começar a lançar os programas e as inscrições a partir deste ano. Não há qualquer custo associado à participação e nós em Portugal o que vamos ter será um sobre clima, outro sobre direitos humanos e práticas laborais, um sobre PMEs, para ajudar as PMEs neste percurso, especialmente agora que temos algumas a entrar aqui também na rede portuguesa, e um outro sobre turismo sustentável para as entidades que são operadoras neste domínio. Temos também os programas aceleradores, que são nas áreas da igualdade de género, com o Target Gender Equality, o SDG Ambition para a integração dos ODS e também o Climate Ambition Accelerator na área do clima, e temos um programa novo também a começar apenas em janeiro do próximo ano, que é o Business and Human Rights, e que nos permite também aqui um alinhamento com a futura diretiva europeia sobre esta matéria. Pronto, e depois existem várias outras call to actions e campanhas que eu não vou aqui estar a isolar, mas que basicamente permitem às empresas assumir compromissos em áreas que para elas são relevantes e depois ir acompanhando o desempenho através do desenvolvimento de algumas questões. Pronto, e temos ainda aqui alguns Think Labs, onde vamos ter aqui novidades ao nível da governação transformacional, ou seja, as questões da governação organizacional por causa das necessidades e das obrigações de reporting da parte das empresas, e temos também em desenvolvimento um programa ligado à alimentação. Pronto, e portanto temos aqui muitos temas em ebulição e apenas para vos deixar esta informação. Pronto. Portanto, agora começando naquilo que é o objeto da nossa ação, o objetivo aqui era explicar um bocadinho porque é que nós devemos utilizar a COP para reportar e, portanto, eu penso que isto, enfim, para entidades que já fazem reporting, isto é fácil de perceber, para aquelas que estão a começar, isto torna-se um pouco mais difícil. Pronto. Quando se começaram todas estas questões associadas à sustentabilidade, houve muitas entidades enfim, que assumiram uma série de compromissos de boas intenções e de tentar alcançar um nível de ambição maior, mas na realidade hoje em dia espera-se mais do que assumir um determinado compromisso, e a associação das marcas à sustentabilidade torna-se um assunto muito mais sério hoje em dia e, portanto, nós, para sermos credíveis no mercado e criarmos confiança nas nossas partes interessadas, basicamente precisamos de conseguir medir o nosso desempenho e, portanto, saber onde é que nós estamos em cada um destes temas e depois também mostrar que ao longo do tempo nós temos vindo a melhorar o nosso desempenho através das iniciativas e das ações que vamos desenvolvendo. Pronto.
aquilo que nós aprendemos para trás é que, de facto, os relatórios que eram elaborados, ou relatórios de sustentabilidade ou de cidadania organizacional, ou mesmo outros que eram relatórios de atividade e que eram utilizados para cumprir o nosso requisito da Communication on Progress, eram muito diferentes entre si. E para além de serem muito diferentes entre si, não tínhamos uma ferramenta que permitisse ler esses documentos e depois usar essa informação a favor das empresas. E foi essa alteração que foi feita aqui. Portanto, basicamente, nós agora temos uma plataforma onde são inseridos dados e não apenas relatórios em PDF, e esses dados permitem que exista da parte do UNGC um trabalho e um benchmarking por atividade e comparações e a realização de estudos que vêm favorecer depois a aprendizagem e tentar perceber se num determinado setor de atividade eu estou abaixo, estou acima, estou alinhado, estou bem, estou mal, o que é que eu posso fazer diferente e tentar perceber através dos dados que me são apresentados. Pronto, esta é provavelmente a maior vantagem que existe a partir desta mudança que agora foi aqui conseguida. E, portanto, houve aqui um investimento significativo numa plataforma que permitisse a todos os participantes ganhar com a apresentação da informação e não se ver isto apenas como uma obrigação de reporting, porque se eu não reportar, eu sou delisted ou não posso participar mais no Global Compact. Pronto. E, portanto, nós esperamos que esta mudança, enfim, as mudanças são difíceis, nós temos consciência disso, vocês vão trabalhar numa plataforma nova, vão ter que reportar alguns dados que provavelmente não constavam dos vossos relatórios anteriores e agora têm que passar a olhar para esses dados também, mas basicamente o que se fez foi olhar para os grandes standards de reporting em sustentabilidade e construir o standard do Global Compact em alinhamento com esses standards internacionais. E, portanto, digamos que esta devolução de dados que depois é dada às empresas sobre a forma de estudos ou da capacidade de fazer benchmarking vai permitir que vocês conheçam o alinhamento médio para um determinado setor, identifiquem alguns gaps e possam aprender em termos futuros. Pronto, e, portanto, essa é aqui a mudança significativa que nós estamos aqui a ver. Dizer também que, enfim, obviamente quem reporta dados, e vocês sabem que a partir do momento que eles são reportados são tornados públicos, portanto isso não mudou, já era assim e agora vai continuar, e portanto na realidade o que vai acontecer é que a informação sobre o desempenho de cada organização vai ser tornado público tal como já era. Obviamente, o que isto faz é que as entidades sejam responsáveis por apresentar informação que seja fidedigna, mas isso também lhes dá credibilidade, porque não é apenas o assumir de um conjunto de compromissos, mas é também de apresentar a minha informação e de mostrar qual é o desempenho nesta matéria. Pronto. Obviamente, o desempenho sobre o quê, não é? Portanto, naturalmente que as organizações escolhem os temas sobre os quais querem reportar, portanto, obviamente, quando vocês introduzem o vosso setor de atividade e a tipologia de organização que são, aparece-vos logo ali alguns temas sobre os quais têm mesmo que reportar, aquilo que normalmente se chamam os temas materiais. Mas nós queremos que vocês reportem sobre os 10 princípios, porque é este o compromisso que o CEO de cada organização assume e, portanto, nós queremos todos saber como é que é o meu desempenho ao nível dos direitos humanos, das práticas laborais, da proteção do ambiente e da área da anticorrupção. É isso que nós queremos aqui ver. E, obviamente, queremos também ver o desempenho da organização naquilo que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pronto. E mais uma vez, eu chamo a atenção que vocês têm na plataforma da academia uma série de ações de formação que vos podem ajudar a apresentar o vosso desempenho no que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E têm também a possibilidade de utilizar o SDG Action Manager, que é uma ferramenta que foi feita pelo Global Compact com o BILAB, onde vocês podem tentar perceber qual é que é o vosso grau de maturidade relativamente a cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ter ali
a partir de uma plataforma internacional e já com muita experiência, conseguir perceber qual é o nível do vosso contributo. E isso também vos pode ajudar depois na parte do reporting. Pronto. Obviamente, isto para as grandes empresas enfim, é o normal. Já fazem relatórios há muitíssimos anos, têm muitíssima experiência e, portanto, esta plataforma provavelmente não trará muitas novidades para as grandes empresas, mas traz certamente para as PMEs, porque para muitas delas esta será provavelmente a oportunidade de ter um relatório de sustentabilidade sem terem que fazer um grande investimento. Porque a COP ajuda-vos a perceber quais é que são os temas relevantes para a vossa organização, mais uma vez, ligando à atividade que vocês desempenham, e aqui é importante vocês também terem consciência que o setor de atividade que é selecionado na vossa consola é aquele que vos vai aparecer quando vocês acedem ao questionário da COP. E, portanto, se houver problemas com o setor de atividade, devem ir à consola e fazer as atualizações que são necessárias, porque os temas materiais vêm das atividades a que a organização desempenha. Pronto. E portanto, digamos que penso que não é preciso continuar a mostrar vantagens, acho que se percebe perfeitamente o que é que nós queremos tirar daqui. Obviamente, também, sendo o Global Compact uma plataforma internacional e neste momento a maior iniciativa de sustentabilidade existente, a verdade é que as entidades que pedem às empresas dados sobre o seu desempenho em sustentabilidade têm confiança quando estes são publicados numa plataforma das Nações Unidas e aparecem assim sob a forma desta plataforma global sobre a qual se fazem estudos que depois geram tendências a nível internacional. E, portanto, digamos que isto também pode ajudar as empresas a fazer alguma diligência devida sobre as suas cadeias de abastecimento, se convidarem os seus fornecedores a aderir à iniciativa, e podem também, para quem os avalia, esta ser uma forma de mostrar que vocês têm dados públicos sobre o vosso desempenho e sobre o vosso progresso na área da sustentabilidade, e esta também ser uma montra que valoriza aquilo que é a atividade da empresa. Ora bem, agora aqui sobre a nova política da COP. Enfim, isto é um pouco repetitivo daquilo que eu estava a dizer para trás, mas basicamente temos aqui dois grandes requisitos associados a este objetivo. Pronto. O primeiro é a declaração do CEO, que depois o Ulisses já vai explicar aqui de forma detalhada. E que, enfim, é obrigatória esta declaração, porque é isto que determina o compromisso contínuo com os 10 princípios do Global Compact. E depois, então, o questionário sobre o desempenho da empresa, que abrange quer a área dos 10 princípios, quer os objetivos de desenvolvimento sustentável. Temos tido muitas vezes a questão de, então, eu não posso continuar a fazer o upload do meu relatório de sustentabilidade ou outras ferramentas desta matéria? Sim, podem continuar a fazer o upload, mas isso não substitui o preenchimento do questionário. Portanto, como eu disse inicialmente, para se poderem fazer estudos sobre aquilo que é o desempenho das empresas, nós precisamos de ter dados desagregados e mesmo com ferramentas de data mining não é possível ler 20.000 relatórios para pesquisar os dados sobre um determinado tema, porque as empresas apresentam os temas de maneira diferente. E, portanto, a partir de agora, podem fazer o upload da informação que entenderem, relatórios, brochuras, estatísticas, mapas, matrizes, fotografias, o que entenderem, mas têm que preencher sempre o questionário à mesma. Toda a informação que for colocada na plataforma estará disponível publicamente através da plataforma do Global Compact, ok? Pronto, e portanto, se calhar eu agora passava a palavra
ao Ulisses, porque ele é que vai entrar aqui nos specifics e pronto, e estamos disponíveis para responder àquilo que entender. Eu irei tomar atenção ao chat, que eu já vi que ele esteve a tomar atenção ao chat até aqui, e vamos respondendo, e aquilo que não conseguimos responder deixamos para o final. Portanto, não sei se neste momento alguém quer colocar alguma pergunta sobre o que foi dito até ao momento. Bom dia, Helena Rocha. Olá, como está? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta relativamente ao... Ai, peço desculpa. Ai, estou sem ouvir, peço desculpa. Não faz mal. Ai, não, deixa-me... Sim, peço desculpa. Eu tenho uma pergunta relativamente àquilo que... Relativamente ao slide que está a ser projetado. Em termos da declaração do CEO de apoio contínuo, que deve ser preenchida e assinada eletronicamente, o que é que isto significa? E que não é necessário o upload da carta em PDF com assinatura física. Portanto, o que nós fizemos foi a renovação do compromisso, consta na mensagem do CEO no relatório de sustentabilidade. Essa poderá ser uma via ou, efetivamente, vai ter que haver uma peça à parte para renovar o compromisso do CEO perante os 10 princípios do UN Global Compact? Isso é o que o Ulisses vai explicar agora a seguir. Ok, eu peço desculpa, eu como já estava a ler o slide, já estava a levantar as dúvidas. Não há problema nenhum. É só para explicar, ele vai dar o compromisso, está bem? Porque nós achamos que é importante dar essa informação. Não há problema nenhum, Helena, esteja à vontade. Se não houver mais questões, eu gostava só de dizer o seguinte: apesar de nós estarmos a fazer estas sessões e termos esta e depois ainda termos o deep dive, obviamente estamos disponíveis para reunir individualmente com as empresas que acharem que têm outras questões para colocar, está bem? Portanto, só para deixar aqui essa nota, porque obviamente isto é novo para toda a gente, é novo globalmente, portanto, tivemos muitas reuniões já sobre este tema, e obviamente há sempre muitas dúvidas a surgir e é normal que estas sessões não esgotem todas as informações que têm que ser dadas, está bem? Vou passar a palavra então ao Ulisses. Ok. Conseguem ouvir? A Anabela agora tem que tirar o seu som. Pronto. Então, boa tarde a todos e a todas. Portanto, sou Ulisses Fernandes, a Anabela já me apresentou. Eu vou tentar aqui explicar um pouco mais sobre estes novos procedimentos. Portanto, nós neste momento temos a transição, que para algumas empresas é mais ou menos pacífica, mas que para outras tem aqui alguns desafios, nomeadamente para pequenas empresas ou microempresas que até esta altura têm submetido a sua COP de uma forma muito simplificada, muitas vezes até em jeito de express COP. E, portanto, isto naturalmente para essas empresas vai ser mais desafiante. Mas a verdade é que também, tendo em conta o compromisso que foi assumido pelo CEO no momento, ou pelo presidente, ou enfim, pela mais alta figura da empresa, no momento em que aderiram ao Global Compact, previa também aqui este tipo de informação. Isto é, de certa forma, um documento que apoia a que as empresas possam, de facto, sistematizar tudo aquilo que fazem em prol da sustentabilidade, em prol dos 10 princípios e, naturalmente, por inerência aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, começando... e se calhar começamos mesmo por aqui, ou seja, o que é preciso antes de começar a preencher a COP? É preciso que a empresa ou a pessoa que está mais ou menos responsável por esta temática possa, ou pela equipa de sustentabilidade se calhar, possa reunir os compromissos públicos que a empresa tem nesta matéria, porque todos eles depois vão ser necessários reportar num dos 4 temas materialmente relevantes. E, portanto, já tem essa informação disponível. As políticas, aquilo que existe em matéria de direitos humanos, trabalho, ambiente, anticorrupção, governação, não está aqui, mas também é importante. Os targets, ou seja, o que é que já está definido para cada uma destas áreas temáticas. Claro que depois, o relatório que está disponível, o questionário que está disponível no site, no Global Compact, que depois eu já vou partilhar aqui para quem ainda não conhece, pode efetivamente já haver alguns temas que são relevantes e que importa e sobre o qual deve ser o report.
E depois, aqui nos targets também prever quem é que define, quem é que revê as metas, como é que esse desempenho em relação àquilo que está estabelecido é rastreado. Portanto, há este tipo de informação que é necessário acautelar. Depois, em termos de auditoria e processo, ou o risco, processo de identificação de risco, o que é que existe, o que é que a empresa já tem a este nível, como é que está definido esse plano, imaginando aqui, por exemplo, demos aqui o exemplo da formação para trabalhadores, está previsto, não está previsto, mecanismos para acompanhar o desempenho em relação ao risco identificado pela empresa. Portanto, isto são tudo temas importantes que devem ser acautelados antes de começar a preencher a COP. Depois também na formação, ou seja, a abrangência, quem é que vai abranger? Todos os trabalhadores, só alguns. Vamos estender a nossa formação à nossa cadeia, aos fornecedores, enfim, ou clientes, enfim. Tudo isso pode ser também aqui alvo de tema. E depois a cadência, portanto, qual é o cronograma para isto? Depois, perceber também aqui quem é que é a pessoa responsável, ou qual é o departamento, ou qual é o grupo de pessoas responsável por supervisionar a recolha desta informação e a agregação destes dados todos. Portanto, depois, passando claramente para a declaração do CEO, nós passamos de uma fase que existe agora, que é a fase em que a Helena estava a dizer muito bem que bastava que no relatório de sustentabilidade houvesse, por exemplo, no preâmbulo, enfim, quando nos perguntam, normalmente até sou eu que respondo a esta questão, eu tenho dito que se no relatório de sustentabilidade o CEO, eventualmente no preâmbulo ou nas notas iniciais, der aqui um parágrafo sobre o apoio contínuo que dá ao Global Compact, aos 10 princípios, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso à partida seria suficiente. É certo é que em muitas peças, muitas vezes, a informação acaba por ser difusa, não é propriamente um compromisso e, portanto, o que o Global Compact veio trazer com esta declaração é uma uniformização e é quase enfim, é um impresso que obrigatoriamente tem que ser preenchido, o apoio contínuo. Portanto, isto é sempre na plataforma, portanto, a assinatura digital, isto é uma assinatura digital, mas não é uma assinatura digital tal como a conhecemos, ou seja, não é uma, já vão ver à frente, mas basta, enfim, é um documento digital, assim é que deveria ser chamado. Eles lá chamaram de assinatura digital, mas basicamente isto é um documento digital. Então, esta é a declaração. Eu tenho aqui várias perguntas que depois eu vou tentar. Pronto. Queria só tirar daqui este. Ok. Portanto, declaração de CEO. Isto são os diversos campos que vos vão aparecer. Eu vou só passar para a frente e depois volto para trás. Isto é uma declaração que é assinada pelo CEO diretamente, ou seja, quando é o CEO responsável pelo preenchimento, ou, enfim, o mais alto nível da empresa a fazer isso, ou então tem mais à frente a mesma declaração, mas assinada em nome do CEO, que pode ser eventualmente a pessoa que está a liderar o processo de sustentabilidade na organização. Pronto, e os campos são os mesmos. Eu vou já ficar por aqui para não voltar atrás, mas, portanto, a data é preenchida automaticamente, depois aqui o nome da empresa também é preenchido automaticamente. A Anabela já sublinhou que é importante a consola estar atualizada com o tipo de atividade da organização. Se tiverem alguma dificuldade na atualização, verifiquem isso na vossa consola, mas se tiverem alguma dificuldade, porque muitos dos campos nem sempre são possíveis serem alterados pelos próprios, é necessário depois pedir a Nova Iorque. Nós aqui também não conseguimos modificar tudo, portanto, se tiverem alguma dificuldade, peçam-nos, que nós pedimos a Nova Iorque. E já agora faço aqui um parênteses também, porque penso que isto também é importante para as organizações. Verifiquem sempre, todos os anos, o vosso volume de negócios. Isto porquê? Porque para empresas que pagam em Portugal, que são aquelas que têm menos de 50 milhões de dólares anuais, nós temos o cuidado todos os anos fazer essa pergunta, que é, olha, o vosso volume de negócios é mesmo este? Agora, em Nova Iorque, as faturas saem quase automáticas. Tudo que é maior volume de negócios superior a 50 milhões, é importante que vejam lá se o vosso volume de negócios está atualizado, porque podem eventualmente passar de escalão e isso não ser, enfim, de acordo com aquilo que é o vosso volume de negócios. Imaginem que no ano a seguir ou no ano anterior vocês tiveram um decréscimo de volume de negócios, estão a pagar mais do que aquilo que poderiam pagar. Portanto, verifiquem sempre essas situações. Voltando à nossa declaração.
tem aqui, isto aqui é de preenchimento, enfim, no formulário, portanto, o nome do CEO, o título, e depois aqui o nome da empresa, o nome completo da empresa. Depois aqui, na outra declaração anterior, quando é o CEO a preencher, ele não preenche o se aplicável, e não preenche aqui este último check. A pessoa que vai preencher em nome do CEO tem que preencher isto, ou seja, tem que colocar aqui o nome da pessoa, que não vai aparecer publicamente, portanto, isto são dados que não vão aparecer na consola depois, já com a COP publicada, e aqui também o check de que, de facto, está a preencher isto e tem permissão do CEO para o fazer. Portanto, é a declaração, respondendo penso que a Helena agora ficou esclarecida com a declaração, é esta a declaração, não obstante poderem, e é sempre importante no vosso relatório de sustentabilidade, enfim, incluírem algo sobre isto, uma vez que também é um compromisso que a empresa assumiu e é um compromisso importante. Passando agora ao questionário, que é o segundo tema daquilo que é COP. Portanto, o questionário é uma estrutura que está customizada e que se relaciona com os 10 princípios e depois, por inerência, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele está standardizado, portanto, vai-vos ajudar e vai permitir que vocês possam aprender e identificar lacunas no vosso desempenho, porque à medida que vão vendo as perguntas, vocês vão identificando que eventualmente há alguma questão ou algum tema que vocês não estão a trabalhar ou que não tinham pensado sobre isso, e pode até fazer sentido a empresa trabalhar. Então é sempre uma oportunidade para poder revisitar, se calhar, o vosso plano de ação em matéria de sustentabilidade. Depois, avaliar e demonstrar o progresso ou o desempenho, comparar o desempenho com outras empresas, em questões relacionadas com os 10 princípios e com os ODS. Porquê? Porque depois, como vamos ver mais à frente, existe todo um cronograma estabelecido no Global Compact para que as empresas possam fazer aqui benchmark entre si. Depois, o questionário tem entre 52 e 74 perguntas. Isto porquê? Porque dependendo do tipo de região e do tipo de setor de atividade, podem haver mais ou menos perguntas. E depois também dentro das perguntas, dependendo daquilo que a empresa responder a determinado tema, ela pode abrir questões secundárias relacionadas com a resposta que foi dada. E, portanto, existe aqui esta variação entre 52 e 74. Depois, portanto, isto basicamente, a Anabela também já referiu isto, portanto, isto é concebido para ajudar a operacionalizar e acelerar o impacto nos 10 princípios, ou seja, ajudar aqui as empresas a trabalharem isto de uma forma bem mais material. Desenvolvido através do contributo de uma ampla variedade de partes interessadas. Portanto, este questionário teve aqui um espectro alargado de entidades para o conceber, nomeadamente para dar resposta também aqui a um alinhamento concreto com estándares internacionais que também estão a ser desenvolvidos, nomeadamente na Europa, enfim, em outras partes do mundo. Todas as perguntas são obrigatórias, foi também já uma pergunta que me fizeram aqui no chat, e têm que ser respondidas antes da submissão. Claro que depois, como vamos ver mais à frente, as perguntas têm sempre uma opção que é ou não se aplica ou nenhuma acima, portanto, mas todas elas têm que ser respondidas. Não obstante, algumas delas poderem ficar sem a resposta material que eventualmente se está à espera que seja dada, não é? Portanto, neste momento, uma nota também importante, não há uma pontuação ou uma classificação associada ao questionário. Isto para dizer o quê? Neste momento, as empresas, quando se submetiam a COP, tinham várias tipologias. As mais comuns eram o Active e o Advanced. O Active, normalmente, nós aqui, quando nos perguntavam o que é que faziam, nós dávamos aqui, enfim, fazíamos aqui uma reflexão no sentido em que, se uma empresa tem aqui o escrutínio de uma terceira parte, então consideramos que deve ser Advanced. Se não o tem, se é um relatório de sustentabilidade que é feito pelos próprios, enfim, e que não existe aqui terceira entidade a verificar os dados, então deve-se meter como Active. E dependendo disso, depois havia mais ou menos perguntas relacionadas com o questionário, como sabem, enfim, e já têm experiência disso. Neste momento, isto deixa de existir, ou seja, no próximo ano, todas as empresas que submetam a sua COP, e todas elas vão ter que submeter,
não vão ter enfim, não vai existir um nome, ou seja, todas elas vão estar com o nível activo. Pronto. É o nível que existe, que significa que vocês comunicaram aquilo que estão a fazer em matéria de sustentabilidade, em matéria de princípios e em matéria de ODS. Portanto, é isto. O que não quer dizer que não venha no futuro a existir aqui diferenças entre COPs. Isso é uma situação que já foi colocada também em outras sessões realizadas para este efeito pelos colegas de Nova Iorque, e, na verdade, é possível que daqui a 2 anos, e depende também como é que isto vai correr no próximo ano, mas se calhar daqui a 2 anos ou 3 anos, vai haver aqui depois, se calhar, algum destaque enfim, a atribuição de determinado título a COPs que cumpram determinados critérios, ou que, enfim. Mas isso ainda não está, neste momento, definido, portanto, não me vou alongar com isso. Não é, neste momento, um tema. Portanto, como aceder ao questionário? O questionário, eu não sei se já tiveram acesso a ele ou não, portanto está aqui em baixo. Eu vou colocar, depois nós no chat colocamos este link para poderem também ter acesso. E basicamente, e também é uma recomendação que nós fazemos, desta sessão para a próxima que nós vamos fazer, que depois a Anabela vai dar aqui a indicação de quando é que vai ser, o que seria extremamente importante que todos vós dessem uma vista de olhos sobre o questionário. Pronto. E o questionário, estão a ver aqui este quadradinho vermelho, portanto, nesta página está cá em baixo que diz efetivo em 2023, portanto, é um questionário que tem inúmeras folhas e que tem, na verdade, todas as perguntas que vão ser necessárias responder depois em sede de submissão de COP. Também já referi isso, portanto, o questionário tem aqui, vai ser flexível tendo em conta o setor, geografia, dimensão da empresa, e por isso é que é importante, uma vez mais, que, de facto, a vossa consola esteja perfeitamente atualizada, quer seja, esqueci-me também de falar do número de trabalhadores, mas isso também é importante, portanto, ver isto aqui, isto é importante porque vai se refletir depois aqui nas perguntas que vos vão ser questionadas, que vos vão aparecer na vossa COP. Portanto, há aqui duas tipologias também de opções de resposta, que é o não aplicável e o desconhecido. Pronto. Quando as perguntas não têm materialidade ou não são necessariamente relevantes para empresas de reduzida dimensão ou para determinados setores. Portanto, e depois tem aqui, deixo também já esta nota, o L1 significa que é Labor e a pergunta 1. O E é Environment 1 ou Environment 7. Portanto, isto são as terminologias, os acrónimos do tipo de questionário que é. Portanto, tem aqui Anti-Corruption, enfim, e and so on. Pronto, basicamente esta é a terminologia que foi utilizada. Ou desconhecido, quando os processos ainda não se encontram preparados para mensurar resultados. Por exemplo, temos aqui o L8, ou o E1, digo eu, L8, por exemplo, no L8, que é Labor 8, fala aqui na percentagem de salário homem-mulher para o mesmo nível de trabalho que fazem. Portanto, pode ainda não estar, de facto, mensurado e, portanto, este L8 é essa pergunta que, naturalmente, pode ser ainda aqui desconhecida, mas que, também, como dissemos anteriormente, passa a ser um tema importante para que a empresa comece a recolher ou a tratar esses mesmos dados. Isto é sempre, naturalmente, uma oportunidade para rever o não aplicável e desconhecido e identificar novas oportunidades para que a empresa possa demonstrar o seu desempenho em matéria de sustentabilidade, em matéria dos 10 princípios. Depois, como também já foi... Agora andei para a frente. Cá está. Acho que passei aqui uma série deles. Acho que passei aqui uma série deles seguidos. Portanto, o questionário está organizado em 5 secções, a Anabela também já falou disto: Governance, Human Rights, Labor, Ambiente e Anti-Corruption.
Portanto, nos temas, portanto, enfim, isto aqui, depois, claro que cada empresa já tem os seus temas, já tem a sua materialidade, que depois pode aperfeiçoar, mas pronto, isto são exemplos de temas que podem ser trabalhados em cada uma destas temáticas. Eu não vou alongar com isto, até porque a sessão já vai longa e depois, se calhar, o que mais interessa aqui é esclarecer dúvidas e até porque depois nas sessões deep diving, onde vamos falar mais concretamente sobre cada um destes questionários, vamos ter a oportunidade de falar disto de uma forma bem mais detalhada e portanto, dentro de cada secção, as questões abordam o compromisso, a prevenção, o desempenho e depois como é que se responde ou remedia e reporta. Todas elas têm as 4 vertentes, menos os direitos humanos, em que não existem aqui metas quantitativas. Portanto, está aqui, é o único que não vai estar validado, ou melhor, vai estar validado, mas não vai ter metas quantitativas. Isto depois vai ser um input também para aquilo que vai estar disponível na vossa consola sobre aquilo que foi a vossa submissão de COP. Temos aqui um exemplo no que se refere à secção de trabalho, portanto, o compromisso que políticas sobre trabalho é que a organização tem e que ela assumiu como compromissos. Prevenção, aqui relação com as partes interessadas, ações de prevenção ou mitigação, a formação, a avaliação de progresso, depois na performance ou desempenho, a percentagem de mulheres em cargos de liderança, o pay gap, frequência de lesões, taxas de incidentes, portanto, tudo isto vai estar no questionário do trabalho, do labor. E depois, enfim, ações e objetivos adicionais, ou como é que nós vamos remediar determinado tipo de ações, portanto, tudo isso vai ser alvo de report. O tipo de perguntas, vamos ter uma matriz de progressão ou escolha múltipla, ou seja, ou vamos ter dentro da matriz de progressão a resposta mais adequada, ou seja, dentro das várias respostas a empresa vai escolher a mais ambiciosa oferecida em escala e a escala é da esquerda para a direita, sendo que a direita é sempre a resposta mais ambiciosa. Relativamente à escolha múltipla, ou seleção de todas as opções de resposta disponíveis, ou depois seleção de mais itens de uma lista que é fornecida dependendo do tipo de pergunta. Portanto, isto aqui também é só uma abordagem sobre o tipo de perguntas que vão constar. Portanto, numa de escolha múltipla, portanto, tem aqui em cima os links para referenciais, exemplo GRI ou outro. Instruções como responder à pergunta. Aqui seleciono todas aquelas que se aplicam, portanto, e depois, se nenhuma resposta se aplicar, deve ser selecionado nenhuma das acima mencionadas. Em todas ou quase todas as perguntas, eu diria que são todas. Eles têm aqui um campo para submeter informação adicional. Esta informação adicional pode ser dada em português ou em inglês, ou na língua que tiverem a fazer o vosso relatório. De qualquer forma, ele também serve muitas vezes para explicar porque é que nenhuma das acima está contemplada na resposta e, portanto, porque é que selecionaram a última, e, de certa maneira, ajuda aqui a esclarecer o teor da resposta que vocês deram, se efetivamente vos parecer que é importante esclarecer. Portanto, se aqui, imaginando que aqui respondiam nenhuma das acima mencionadas, depois aqui se calhar explicar porque é que nenhuma das respostas que lá estão se aplica neste momento à organização. Pronto, e aqui os motivos podem ser vários e não há perguntas ou respostas corretas ou incorretas, não é? Nesta escala, nesta progressão, tem aqui, portanto, desta tipologia e normalmente tem a ver com a abrangência. Se trabalha alguns, se não trabalha nenhuns, se trabalha alguns internamente ou se trabalha alguns internamente e externamente. Há outros que falam também, que fazem uma progressão desde da análise dentro da empresa ou até à sua cadeia de valor. Portanto, há aqui uma série de
de perguntas com esta tipologia que permitem à organização ir respondendo da forma que melhor se adequar ao desempenho e àquilo que querem comunicar. Cá está, algumas opções de resposta podem levar a perguntas adicionais. Depois aqui, as perguntas são todas obrigatórias e dependem aqui também depois de alguns dados que vão sendo comunicados. Isto aqui tem a ver também com a verificação externa da COP, que é incentivada, mas é opcional. Portanto, as empresas que já fazem essa verificação ou pedem a uma terceira entidade para fazer essa verificação estão certíssimas. Aquelas que, ou pela sua dimensão, ou porque ainda não justifica, ou enfim, por vários motivos, até porque é um custo adicional, não o têm que fazer. Portanto, é incentivado, mas é opcional que o façam. Este é o cronograma que me parece mais que sistematiza aqui de uma forma mais clara todo o processo. Portanto, anualmente, de 1 de março a 30 de junho, as empresas têm que fazer o report, ou seja, têm que submeter a sua carta de compromisso assinada pelo CEO e têm que submeter os seus questionários preenchidos. Tem o período de janeiro, ou melhor, desde outubro mais ou menos até fevereiro, para se prepararem e para ir reunindo informação. Portanto, tem todo o ano para o fazer. E depois de submeter, há aqui um período em que podem de facto fazer o benchmark através do dashboard que vai existir depois na consola e que permite que as empresas possam comparar em termos de atividade, em termos de setor, e portanto isto é um aspecto que me parece que é de uma valia imensa. A submissão é feita desta forma, portanto, todas as empresas que submetam a COP ficam no estado active no website do Global Compact, como de resto já acontece neste momento. Depois nós vamos disponibilizar a apresentação, portanto, penso que não se preocupem em tirar notas, porque isso não é... enfim, depois isto vai ser tudo disponibilizado. 2 estados importantes que não queremos, de facto, que as nossas empresas os tenham. Pronto. Um é não communicating, ou seja, não submeteu a sua COP, e outro é ser expulso. Pronto. Ou ser deslistado como participante do Global Compact. Ela é não communicating se não submeter a sua COP e, na verdade, ela tem que submeter a sua COP. Aliás, nota, isto só se aplica a partir de 2023. Portanto, este ano isto não se aplica. O participante, se não submeter, por exemplo, até 30 de junho a sua COP, fica como não communicating até 31 de dezembro. Se durante esse período, esses meses, ela não submete a sua COP, ela mantém-se sempre como não communicating. A partir do momento em que, imaginando, em agosto ela submete, passa ao estado ativo. Mas, se ela passa ao 31 de dezembro e não submete de todo, então ela passa a delisting. Ou seja, ela é, enfim, ela é expulsa do Global Compact e, para voltar ao Global Compact, tem que primeiro submeter uma COP. Pronto, isto e portanto é importante ter isto em atenção. Eu penso que isto não vai suceder porque existe um tempo ainda bastante dilatado entre o 30 de junho e o 31 de dezembro. Mas, enfim, pode acontecer. O formato, as traduções, a COP vai estar disponível em 6 línguas, que são as línguas oficiais das Nações Unidas. O texto e questionário deve ser utilizado o idioma no qual selecionaram o vosso questionário, mas podem, na verdade, depois, nomeadamente naquelas respostas de contexto, responder sobre, enfim, a língua ou o idioma que acharem mais conveniente ou que sentirem mais à vontade.
refira-se que isto é tudo informação que vai ficar disponível no site do UN Global Compact, enfim, que vai estar disponível para todas as organizações e para todos aqueles que o queiram consultar poderem ver, e, portanto, eu diria que se puderem submeter em inglês, se calhar era importante, porque, imaginando que submetem em português, se calhar pode haver alguma organização ou até vosso stakeholder ou que esteja na vossa cadeia de valor em alguma parte do mundo e que depois não consegue perceber muito bem o que é que vocês lá colocaram, estando escrito em português. Mas pronto, enfim, é na verdade opcional e podem naturalmente escrever aquilo que entenderem em português. Os anexos são facultativos, a Anabela também já falou disto, são encorajados a submeter o vosso relatório de sustentabilidade. Eu diria que é importante, até porque isto é tudo informação que vai ficar disponível para as vossas partes interessadas e para todos aqueles que queiram aceder àquilo que é o vosso desempenho em sustentabilidade. E o questionário não tendo assim, enfim, um grafismo muito bonito, eu diria que o relatório de sustentabilidade acaba por ser também uma marca vossa e, portanto, podem, enfim, submetê-lo para também dar essa marca da organização e da forma como ela está a trabalhar a sustentabilidade e transmitir também aqui a sua identidade. Tudo isto vai ficar disponível para download no website do Global Compact na vossa consola. Perguntas mais frequentes. Sou um novo participante, tenho que enviar a COP no mesmo ano de adesão? Não. Os novos participantes apenas devem preencher e enviar a primeira COP dentro do período de envio do ano civil seguinte ao do ano de adesão. Se uma empresa entrou em 2024, ela só submete a sua COP até entre março e junho de 2025. Pronto. Se a empresa aderiu, e isto é a segunda pergunta, no terceiro e quarto trimestre, ou seja, entre julho e dezembro, que já é o período depois de submeter, ela, na verdade, também só submete no ano seguinte, mas se ela só entrou no terceiro ou quarto trimestre, ela pode pedir para que a COP fique em modo privado, ou seja, que seja só acessível pelo Global Compact Nova York e enfim, aqui por Portugal. Portanto, é aqui uma nota importante. Isto porquê? Porque muitas vezes as empresas estão ainda a dar os primeiros passos, aderiram recentemente ao Global Compact, ainda estão a alinhar aqui um bocadinho aquilo que é enfim, o seu relatório de sustentabilidade, a sua materialidade, e portanto pode ser importante aqui acautelar que fiquem aqui com esta ferramenta de ficarem privados, ou melhor, não ficar pública os seus dados reportados. Depois, se uma empresa que está excluída pretender voltar ao UN Global Compact, pronto, é aquilo que eu também já referi, tem que submeter uma COP antes mesmo de ser readmitido. Se o relatório de sustentabilidade da empresa é publicado numa data fora do período de submissão normal, como devemos responder ao questionário? O questionário deve ser preenchido com os dados disponíveis do ciclo de recolha dos dados mais recentes, que são os últimos 12 meses, e portanto aqui eu diria que aqui fala-se ano civil, enfim, eu acho que deve ser visto caso a caso e depois, se eventualmente surgirem aqui dúvidas mais concretas relativamente à situação de cada empresa, acho que depois podemos analisar isto com mais detalhe e até pedir aqui alguma opinião mais, enfim, mais técnica dos colegas de Nova Iorque. Não há períodos de carência, respondendo à segunda questão, para extensão ou submissão da COP. Portanto, é aquilo que disse, ou seja, todas as COPs devem ser submetidas até 30 de junho. Se não se submeterem até 30 de junho, passam da active para não communicating e têm que submeter até 31 de dezembro. Se não submeterem até 31 de dezembro, são excluídos. A partir do momento em que de junho a dezembro submetem, passam de não communicating a active, é automático. Se a empresa não enviar uma COP em 2022, conquistada iniciará em 2023. Portanto, isto é para as empresas que neste momento estão no Global Compact. As empresas que estão neste caso entram com o mesmo estado, ou seja, se
têm a COP active, ou seja, se submeteram a COP ou se ainda vão submeter a COP, ficam com o estado activo e, portanto, vão entrar assim em 2023. Se estão como não communicating e não inseriram nenhuma COP ou não vão inserir até 31 de dezembro, também vão entrar como não communicating. Portanto, este ano, o passar de ano e não submeter COP não implica que sejam excluídas, a não ser que já tenham passado os 24 meses. Atenção. De resto, é igual. Pronto. Ulisses, posso só fazer um comentário relativamente ao slide anterior? Hein? Sim. Pronto, aqui neste ponto o questionário deve ser preenchido com os dados disponíveis do ciclo de recolha dos dados mais recente e, portanto, estamos a falar nos últimos 12 meses anteriores à apresentação da COP. Eu diria que, do meu ponto de vista, seria muito útil que este período efetivamente correspondesse ao que está no relatório, ao relatório de sustentabilidade, como disse, é o ANSCIVIL que mencionou, porque senão estamos a trabalhar os mesmos indicadores com dados temporais diferentes e estamos a submeter um relatório que tem um dado que corresponde ao ano civil e para o mesmo indicador na plataforma vamos estar a submeter um valor diferente porque o período temporal é diferente. E, portanto, significa que não só estamos a mostrar valores diferentes para os mesmos indicadores, como estamos a duplicar o trabalho e a obtenção da informação, porque são dois períodos distintos. E portanto, eu diria que aqui, se pudesse mesmo ser facultativo, quem quisesse fazer nos últimos 12 meses, faria nos últimos 12 meses, e quem quisesse alinhar com o período do seu relatório de sustentabilidade, pudesse ser essa faculdade. Porque se assim não acontecer, no questionário temos um valor e no relatório vamos ter outro. Para além de uma maior carga de trabalho. Tem toda a razão e acho que é uma ótima pergunta que nós vamos também tentar clarificar com Nova Iorque sobre aquilo que se tem falado sobre isto. Eu confesso que nós estivemos a ver a generalidade dos fóruns onde este tema da COP foi debatido. A Anabela teve agora também em Copenhaga e penso também teve em algumas questões sobre isto e isto não foi abordado. Tem a ver com o período de report. Ou seja, a Helena de Banco EPI está aqui a referir que se, na verdade, se o reporte for nos últimos 12 meses e ele não coincidir depois com o relatório de sustentabilidade, que pode ser ano civil, existe aqui um período de tempo em que... Pois é, sempre assim, mas a COP, aquilo não, que diz... No nosso caso nunca vai coincidir, porque nós na realidade submetemos o relatório de sustentabilidade em junho, com os dados anuais, e assim estaríamos a fazer um reporte na plataforma de junho a junho. Pois. Ulisses, tens de tirar os panos que eu ouvi agora. Então vou tirar. Helena, pode só repetir a pergunta? Helena, desculpe. Helena, o que eu estou a dizer... repetir a pergunta. Não, portanto, o que eu entendi desta primeira pergunta é que nós, na plataforma, devemos responder à informação, e nomeadamente aos indicadores, com a informação que corresponde aos 12 meses anteriores à apresentação da COP. Como nós submetemos a COP em junho, significa que os 12 meses são de junho a junho. Não vamos complicar. No relatório de sustentabilidade, nós temos o ano civil. Pronto, ano civil, Helena, vai reportar relativamente ao ano anterior. Vamos fazer coincidir a informação da COP com os relatórios de sustentabilidade, não vamos complicar. Ok, mas não é o que está aqui escrito, daí eu estar a levantar a questão. Sim, eu estou a percebê-la. E, portanto, se pudessem revisitar esta, para tornar explícito que é o ano civil a coincidir com o relatório de sustentabilidade, seria muito bom, até para garantir que na plataforma e no relatório de sustentabilidade os utilizadores vão encontrar a mesma informação, porque o período temporal é o mesmo. Sim, mas o que foi conversado em todas as ações foi isso.
Nós vamos ter aquele período de report relativamente ao ano anterior. Ok, então vamos assumir isso. Sim. Porque senão isto obrigaria as entidades a fazer 2 reportes. Exatamente. Pronto. Não temos nenhum interesse em criar trabalho adicional que não cria valor, não é? Mas vamos confirmar. Pronto. Ok. Para já então ficamos a assumir que é o período do ano civil, que é o que está no relatório de sustentabilidade, por norma. Sim. Ok, obrigada. Nada. Bom, Anabela, agora tenho que tirar o... Ok, obrigado. Isso. Ok. Pois é uma boa questão, a da Helena. Eu diria que, de facto, que é ano civil, mas, de facto, eles deram aqui, naquilo que se tem falado, deixaram um bocadinho aqui esta... Depois também, em termos até de benchmark entre empresas, depois vamos ter aqui um problema. Mas pronto, e nós vamos a calcular também isso com os colegas de Nova Iorque para perceber, efetivamente, eu já tomei aqui a nota disso, para perceber qual é o entendimento deles sobre isto e o que é que está a ser harmonizado. Bom, dizia eu, a empresa não pode atualizar a sua COP depois de a submeter, portanto, não por ela própria, mas se detectar um erro no envio, ela pode pedir à equipa da COP no Central Office, através deste e-mail, que o façam. Agora, estamos a falar sempre de questões muito de gralhas, basicamente, não é alterar aqui ou atualizar as respostas já dadas. É sempre questões de correção de erros. E por isso é que eles pedem que se identifique a pergunta em questão, a resposta que submeteram inicialmente e a alteração que querem solicitar. E depois eles, dependendo enfim, da complexidade ou da relevância, podem alterar ou podem não alterar se entenderem que, de facto, trata-se de uma nova resposta a uma situação que já tinha sido respondida de determinada forma. E é isto. Eu não sei se querem fazer agora aqui uma pausa para alguém para perguntas ou se a Anabela se quer continuar. Há a questão, eu vi que eu se calhar vou... já respondeu tudo? Então. Alguém quer, enfim, colocar alguma questão? Eu queria. Estão-me a ouvir? Estou. Não. Sim? Sim. Se as organizações não empresariais não apresentam o formulário da COP, não é? Uhum. Mas de qualquer maneira têm que apresentar uma COP, certo? Não, as organizações não empresariais apresentam uma comunicação, uma communication on engagement, ou seja, o que elas reportam é, enfim, a forma como envolveram as suas partes interessadas, que é diferente daquilo que é o COP, ou o Relatório de Sustentabilidade. Agora, uma coisa também é certa, a organização não empresarial, se já tem o seu relatório de sustentabilidade, pode eventualmente, até porque na Communication on Engagement também podem submeter o relatório como um documento de suporte, podem efetivamente fazer aqui um alinhamento do seu relatório de sustentabilidade daquilo que já comunicam, tendo em conta aqui aspectos que são tratados no questionário da COP. Eu diria eu, que nada impede. E acho que até será bem recebido. Tá, ok, obrigado. Mais alguma questão? Eu, por acaso, tinha. Eu tenho ideia que os relatórios de Communication on Engagement são de 2 em 2 anos, certo? Correto. Pronto, aqui neste caso eu vi que é de ano a ano, certo? Aqui na plataforma. Sim, mas sempre foi assim, ou seja, as comunicações de progresso das empresas são comunicadas anualmente. As comunicações de engagement das organizações não empresariais são comunicadas de 2 em 2 anos. Ok, pronto, então... Sempre foi assim e vai continuar a ser assim.
O que não quer dizer que no futuro não possa existir aqui, se calhar, uma alteração ou um alinhamento, mas para já não há nada que diga que vai ser assim. Portanto, acho que podem utilizar aqui o questionário como forma também de melhorarem ou de complementarem a informação que já têm no vosso relatório de sustentabilidade, e a Câmara de Lagoa, na verdade, já tem um trabalho bastante bom a este nível, e podem dar para o questionário aqui como uma oportunidade de melhoria, de perceber aqui que tipo de questões é que estão aqui e que ainda não estão cobertas pelo vosso relatório de sustentabilidade. Ok, obrigada. Mais alguma questão? Eu tenho uma. Desta pergunta que estavam a fazer agora, se o questionário é exportável, ele é exportável com as respostas dadas ou não? Sim, correto. Ou seja, nós podemos preencher, ir a conselho, por exemplo, à aprovação e depois é que submetemos. Yes. Sim. Pode ser. Eu julgo que sim, pode ser. Tenho certeza que ele é exportável sem os dados. Vazio, pois. Sim. Eu tenho numa das sessões isso foi abordado e penso que sim, que é possível fazer isso, mas nós também vamos confirmar e depois dou-lhe essa nota sobre essa possibilidade. Porque isto acontece muitas vezes, nós preenchemos, é vazio sim, mas depois quando preenchemos já não temos a possibilidade de fazer a exportação. Plataformas com o mesmo problema, não é isso? É verdade. E depois temos que passar tudo para um documento, depois vai à aprovação. Eu não depois tenho passa... a certeza absoluta, mas nós vamos verificar, e mesmo que não seja, acho que é uma coisa fácil de resolver. Está bem, ótimo. Bem, mas vamos verificar que isso é uma questão muitíssimo importante. Ok, obrigada. Bem, não havendo mais questões. Está sem som, Anabela. Desculpem. Peço desculpa. Pronto. Estava eu a dizer que ia passar então ao último ponto, que é fazer aqui uma ligação com a outra regulamentação. Pronto. Também dar aqui uma explicação. Nós temos os slides cheios de informação, que é para vos ajudar depois na análise da informação com mais detalhe, para poderem ler as respostazinhas muito bem lidas, e não fizemos bullets, que era para poder ser mais específico. Ora bem, uma entidade que já faça relatório e que já recolha informação sobre sustentabilidade não vai ter problema nenhum em preencher a plataforma, ok? Portanto, o Global Compact não está mais exigente do que aquilo que são diretivas europeias e outros standards de reporting. Está alinhado com esses standards de reporting, porque obviamente ele foi desenhado com base em 2 ou 3 coisas. Primeiro, na informação que já era solicitada, naquilo que são hoje as tendências e aquilo que se espera no formato ESG e naquilo que são alguns referenciais já existentes. Pronto. E, portanto, não se espera que a organização faça mais do que aquilo que é o standard de mercado, embora até pudesse ser essa a ideia, mas não é. Pronto. Aquilo que se tentou foi tentar harmonizar um pouco o reporting de informação, porque ela não era minimamente comparável ou era dificilmente comparável. E neste momento já é comparável, porque nós estamos a pedir a mesma tipologia de indicadores a várias entidades. Pronto. Portanto, esta é a lógica daquilo que é a ligação com os outros relatórios. E, portanto, a ideia não é normalizar nada, mas é conseguirmos ter informação da mesma natureza sobre aquelas 5 secções que permita quer o benchmarking, quer a realização de estudos para que as empresas percebam qual é o nível em questão e qual é o nível de progresso que querem alcançar no futuro. Pronto, é essa a lógica deste documento. Para vos deixar aqui algumas ligações, portanto, existem aqui vários recursos. O primeiro é o questionário, naturalmente, que vem com as perguntas todas, tem um documento em PDF com as perguntas todas para vocês poderem tirar notas, enfim, partilhar também internamente. Temos um documento com as FAQs e ainda temos um guidebook que foi feito a partir do Early Adopters Program, ou seja, para as empresas que participaram do Early Adopter inicial,
em que houve aqui um conjunto de entidades, houve cerca de 1000 inscrições a nível global para fazer um teste à plataforma, e desse teste e das dúvidas que foram sendo colocadas e dos ajustes que foram feitos, saiu um guidebook. Pronto, estas 3 ferramentas, mais os webinars e as respectivas gravações, são os recursos disponíveis, para além do curso da Academia sobre reporting, são os recursos disponíveis para se poder, enfim, entrar nesta nova linha. Recordo que temos aqui outra, portanto estes são os recursos, está ali a ligação direta. Recordo que temos um segundo webinar sobre a mesma matéria, embora não seja igual a este, onde vamos fazer um aprofundamento das 5 secções do questionário e, portanto, dar aqui também alguns exemplos e tentar trazer aqui algumas das empresas que passaram pelo Early Adopters Program para partilhar um pouco as dúvidas e as dificuldades que tiveram no preenchimento e tentar ajudar aqueles que vão começar agora ou aqueles que vão preencher a plataforma pela primeira vez. É normal haver dúvidas porque é a primeira vez para toda a gente, pronto. Mas espera-se que, enfim, que isto torne a vida mais fácil e não que seja uma coisa mais complicada. Pronto, deixamos aqui a próxima data, está agendado para 17 de novembro às 3h30. E pronto, e o objetivo é aprofundar então as 5 secções do questionário. Se alguém tiver questões que queira submeter até lá, pode mandar-nos por e-mail, ou se quiser colocá-las durante a sessão, também o poderão fazer. Pronto, tirando isto, estamos disponíveis para responder às questões que vocês tiverem, por telefone, por e-mail, ou se alguém necessitar de uma reunião, também o podemos fazer, até porque nós sabemos que algumas equipas são multidisciplinares e às vezes até pode ser mais fácil fazer uma reunião partilhada, onde nós tiramos dúvidas a toda a gente e fazemos uma breve apresentação. Portanto, se esse for o modelo que para vocês é mais fácil, para nós também é possível. Está bem? Pronto, não sei se há mais questões e esperamos que tenha sido útil. Pronto. E muito obrigada pelo vosso tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Ulisses, Anabela, está uma última pergunta a surgir no chat. Conseguem ver? Ou seja, o que isto significa é que anualmente, dependendo do tipo de perguntas ou do tipo de atualização que se pretende fazer ao novo questionário do ano seguinte, essas mesmas comunicações são feitas até outubro desse mesmo ano. Ou seja, as empresas, a partir de outubro, já ficam com o questionário disponível para o próximo ano. Pode haver algumas alterações em termos de materialidade ou em termos de algumas questões mais relevantes que possam surgir. Não sei se respondi à pergunta. Pronto. Só dizer uma última coisa. Quando forem enviados os materiais, é partilhado o link da próxima sessão. Está bem? Porque tenho aqui pessoas a perguntarem pelo link. É só partilhamos os materiais e enviamos já o link para dia 17. Está bem? Pronto. Ok? Então, boa tarde. Pronto. Então, boa tarde. Fiquem bem. Já tem pessoas a ligar. Agora sim.